Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos tratar dos 10 anos da Boate Kiss. Afinal, o que aprendemos com a tragédia? Quais os comportamentos foram alterados e como avaliar as mudanças na legislação? E para isso a gente recebe aqui no estúdio um convidado e também temos a participação de outro convidado de maneira remota. Então aqui no estúdio a gente recebe o Alexandro Marculino, professor do curso técnico em segurança do trabalho do Senac de Gravataí. E também de maneira remota está com a gente o Evandro Medeiros, arquiteto urbanista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, quem eu também já agradeço a presença dos nossos dois convidados. A primeira questão, sempre que é importante para retomar, né, esse tema tão sensível, a gente sempre lembra onde estava, o que estava fazendo quando recebeu a notícia da Boate Kiss. Isso também impactou a vida de vocês, começando aqui com o Marcolino. No dia em questão, eu estava de plantão. Eu trabalhei 8 anos com resgate também, resgate de primeiros socorros, e no dia eu estava de plantão, né? E foi, inclusive depois, 24 horas depois, a minha equipe de resgate foi para Santa Maria, né, ajudar também de alguma forma, mas foi muito complicado, assim. Difícil até de acreditar também, né, Evandro, na época. Tu sabe que, em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Nessas datas, assim, eu sempre lembro dessa noite. Eu estava dormindo, a minha ex-esposa estava trabalhando. Na hora que começou a acontecer o incêndio, assim, ela ficou logo sabendo. A gente tinha tem uma filha na época tinha 24 anos, ou seja, da idade dos jovens, e a gente ficou bastante impactado porque a gente pensou que poderia ser ela, né? Poderia ser numa danceteria e coisas assim. E como eu já trabalhava na época com a área de incêndio, então logo engajei também através das redes, e aí com os amigos de Santa Maria, com os familiares e tudo. Então sempre tive uma conexão muito forte com a cidade, assim. E aquela noite foi uma noite que a gente passou em claro, assim. A gente ficou o tempo todo conectado e querendo saber notícias. E uma das transformações que foi palpável para a sociedade como um todo foi a questão da Lei Complementar 14.376, a chamada Lei Kiss, né, de 26 de dezembro de 2013, aquele mesmo ano, né? O que ela trouxe de mudanças, então, significativas no controle, principalmente das casas noturnas ou dos estabelecimentos? O que a gente pode destacar, Marcolino? A legislação de incêndio, ou a Lei Kiss, né, ela veio a trazer parâmetros e diretrizes muito mais avançados e muito mais criteriosos na obtenção do alvará de incêndio, né? A gente disse que ficou mais difícil, né, de se adquirir o alvará, né? Mas às vezes o difícil ele é necessário, né? Como controle de fumaça, por exemplo? Controle de fumaça, a questão dos extintores, capacidade. Né? Capacidade de pessoas nos ambientes, veio a melhorar muito, assim, as questões de prevenção de incêndio. Evandro, ou seja, abriu um novo olhar na hora também de se pensar os empreendimentos ou de se abrir também um novo negócio? Eu acho que assim, a 14376 ela traz um impacto, né, da legislação de incêndio. A gente já tinha aqui em Porto Alegre a Lei Complementar 420, que desde 98 ela regulava, ela era, digamos, fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, pelo setor da ESMOV, que era responsável pela questão do incêndio. E a gente já tinha ali alguns conceitos que a 14376 vai trazer em nível de Estado, digamos. A gente já tinha na 420 essa cultura embutida, de certa forma. E para nós, que já atuávamos fora do Rio Grande do Sul, então a gente já tinha um conhecimento sobre outros assuntos que a 14376 vai também trazer para nós, assim, para a nossa sociedade. Me parece que essa questão até do alvará fica mais difícil, né, que o Marcolino citou. Me parece que era muito mais, para nós, assim, era muito mais uma questão de que, a gente está ficando que nem os outros estados são.
Né? Então, no fundo, nós que já atuávamos, a gente sabia que a nossa legislação ela era defasada e que às vezes ela não era suficiente para a gente se basear na hora de fazer um projeto de prevenção e segurança contra incêndio. E traz, ou seja, mais segurança hoje para quem frequenta e para quem é também o proprietário ou responsável pelo estabelecimento, Evandro? Você é criterioso na semântica para dizer que ela traz mais condições, traz mais informações para a gente obter a segurança. Né? A lei por si só, eu acho que ela ainda é um instrumento insuficiente se a gente não tiver a cultura da segurança contra incêndio. O próprio caso da Kias tinha extintor, mas não estava funcionando, tinha iluminação de emergência, mas não estava funcionando, o forro era inadequado, houve um evento pirotécnico, as saídas de emergência estavam obstruídas, quer dizer, não adianta só a gente ter uma legislação e a gente ter as medidas implantadas se a gente não tem uma cultura de manutenção, de prevenção, manutenção e controle da segurança contra incêndio. Né? Não basta só eu ter o extintor se eu não souber manusear. E se eu não tiver a responsabilidade de controlar se ele está carregado, se ele está em condições de funcionamento e coisas assim. E dessa forma também, Marcolino, ou seja, essa capacitação das pessoas para poder utilizar os equipamentos de segurança é fundamental. Sem dúvida. O Evandro comentou uma situação muito interessante. A cidade de Porto Alegre, com a Lei Municipal 420, sempre esteve à frente do Estado com outras legislações de incêndio do que outros municípios, né? Então, Porto Alegre sempre esteve na vanguarda na legislação de segurança, inclusive no quesito capacitação, né? A Lei 420 tinha essas informações, né? Hoje, nós estamos entrando, a partir do dia 1º de janeiro, nós estamos entrando com a nova RT15, né? Até então, nós estávamos trabalhando com a RT14, que é a RT de treinamento de prevenção e combate a incêndio, e a partir do mês que vem nós estamos entrando com a RT15, ou seja, uma padronização e uma norma muito mais criteriosa para o treinamento dessas pessoas, até mesmo aonde essas pessoas devem ser treinadas, né? Eu sou formado como bombeiro voluntário desde 2001 pela ESBO, pela Escola de Bombeiros Militar de Porto Alegre. Depois nós tivemos o segmento dos bombeiros civis, que foram crescendo as escolas, né? Então é muito importante essa capacitação, mas muito importante também ver aonde vai ser essa capacitação. Uhum. E isso envolve também, depois, no segundo momento, a própria manutenção, né? O Evandro destacava, por exemplo, que as luzes de emergência não estavam funcionando, que havia também obstáculos, né? Ou impedindo a saída pela saída de emergência, que deveria estar desobstruída. Então, isso também faz parte desse processo, né? A grande verdade, assim, na minha percepção, eu acho que 4 anos de validade para um plano de incêndio é muito tempo. Dá para fazer muita coisa equivocada ao longo de 4 anos, né? Eu já tive a oportunidade, eu também sou bombeiro voluntário, tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos na cidade de Gravataí como bombeiro voluntário. Hoje no estado do Rio Grande do Sul existem muitas unidades de bombeiros voluntários. Nova Petrópolis é uma das mais famosas, mas é Eldorado, entre outras unidades, que trabalham com bombeiros civis e bombeiros voluntários, não tem nada a ver com bombeiro militar. E em Gravataí eu tive a oportunidade, junto com sargentos e cabos, de fazer a vistoria dos planos de incêndio. Essa vistoria ela é feita para aprovação do plano de incêndio e ela só vai ser feita novamente depois de 4 anos. Uhum. Então, essas manutenções que devem ser feitas acabam não sendo feitas, essas saídas que não deveriam estar obstruídas acabam sendo obstruídas. Evandro, também a gente percebe, ou seja, esses desafios, né, que o Marcolino destacou, e quando a gente vai pensar na questão da Boate Kiss, se assemelha muito a um acidente aéreo, não só pela quantidade de vítimas, mas pela série de falhas que ocorreram, né? Dito isso, era possível ser evitado a Boate Kiss? Claro, e é exatamente por isso, né? Se não tivessem soltado o fogo lá, o fogo de artifício dentro da boate, por exemplo, ou se o forro não fosse combustível,
né, a gente não ia estar aqui conversando sobre isso. Né? Então, para começo de conversa, assim, a gente tem que dizer que, no caso do incêndio, às vezes, quando eu tenho um risco de incêndio, se eu trabalho em cima do risco, todos os passos seguintes, eles são mais facilmente controláveis, assim, né? Eles são mais facilmente adaptáveis. Eu só queria tocar numa questão que o Marcolino trouxe ali da manutenção e da renovação do plano, porque me parece que esse é um outro equívoco que a lei também que a lei gera, de certa forma, né? Ou que a cultura da legislação gera. Né? As manutenções, elas são periódicas mesmo, quer dizer, se a gente olhar um sistema de hidrantes, ele deve ser revisado e controlado uma vez a cada 6 meses. Né? Isso não precisava estar na lei, isso precisava estar na consciência de quem tem um sistema de hidrantes instalado, por exemplo. Né? Então, se eu digo lá, eu preciso ter 2 brigadistas por turno, por exemplo, então está escrito, é por turno. Então, que se cumpra isso. Né? É o mínimo que a gente pode fazer. Evandro, no caso, só para a gente ter essa percepção, seria para a gente pensar numa perspectiva tanto do setor privado quanto do setor público, essa cultura de uma segurança? Eu diria que a cultura da sociedade. Tá? Eu não vou nem entrar no mérito aí do setor público ou do setor privado. Ainda que sim, existam poderes de decisão desse setor público e desse setor privado que influenciam na legislação. Mas, falando como cidadão mesmo, assim, me parece que o maior problema é esse, a gente convive com os riscos de uma maneira, sei lá, irresponsável, inconsequente, e aí depois a gente diz, mas eu não sabia, mas eu não queria, não, ninguém quer. Né? Só que, na verdade, o que nos falta é essa responsabilidade do risco mesmo, de tratar, de analisar os nossos casos, de analisar as edificações, de analisar os potenciais de risco a partir das condições existentes, né? E da nossa atuação. Marcolino também percebe da mesma maneira essa questão de que a KISS era evitável? Sim, sem dúvida. As pessoas acabam falando que foi uma tragédia, né? De fato foi uma tragédia, mas poderia ter sido evitada, né? Isso que o Evandro falou, a questão da cultura, né? Ainda, lamentavelmente, o Brasil, né? A gente ainda tem uma cultura diferente que outros países, né? Na questão de segurança e na segurança do trabalho, propriamente dito. Porque, querendo ou não, a parte de prevenção de incêndio, ela parte muito da segurança do trabalho, né? Mas é muito interessante, assim, eu costumo brincar que quando eu vou em mercados, expositor de chinelo e extintor de incêndio parece que é uma coisa que é meio ligado, assim, né, Evandro? Tu vê um expositor de chinelo, tem um extintor atrás obstruído, né? Então é muito engraçado, assim, a gente que trabalha com isso, né, Evandro? A gente tá nos lugares assim, tá olhando, assim, ou é um expositor de chinelo, ou um expositor de salgadinho, sempre, ou uma floreira. Não, esse extintor aqui tá muito feio, vamos botar uma floreira na frente para deixar mais estético. E com isso dificultando o acesso em caso de emergência. Com isso dificultando o acesso em caso de emergência. E esse olhar, é importante sim também a gente poder destacar para quem está nos acompanhando, Marcolino, esse olhar, se a gente entrar no estabelecimento, como é que a gente consegue calibrar o olhar para perceber isso, que daqui a pouco, para a gente, o cidadão, né, que não é técnico, especialista na área, passa desapercebido, assim, de reparar, olha ali atrás o extintor, enfim. Algumas coisas são gritantes, né? Para a gente que trabalha com isso, a gente é mais minucioso. Mas algumas coisas são gritantes, né? Como saída de emergência com um cadeado. Acontece? Acontece. Por incrível que pareça, ao longo do tempo que eu fui bombeiro voluntário e fiz essas vistorias, eu mostro para os meus alunos, o Evandro já deve ter visto essa foto, ela é muito comum nos treinamentos, né? É um corrimão na frente de uma caixa de mangueira, dentro de uma caixa de hidrante.
corrimão que passa... Isso é clássico. Isso é clássico. A gente acha que nunca vai ver isso na vida real, né? Não, isso aí é montagem. Pode descrever de novo a imagem, só pra gente poder ter uma ideia. A caixa de hidrante, aquela caixa vermelha, que tem uma porta que abre, com as coisas de incêndio lá dentro, hidrante, mangueira, outras coisas, e tem uma foto que passa um corrimão na frente daquela caixa. Não tem como abrir. Perfeito, agora. Isso a gente mostra nos treinamentos e tu acha assim, não, isso é absurdo, isso é uma montagem, alguma... Cara, eu tive a oportunidade de ver uma foto, de ver isso de fato real numa instituição no município de Gravataí. Evandro também coleciona casos assim também? Eu ia comentar o início da tua pergunta, né? Que era como a gente pode identificar isso, né? E eu diria que a parte mais difícil é a gente identificar na própria casa, né? Ou no edifício que a gente mora, quer dizer, como é que estão as instalações elétricas, como é que está o gás, se a mangueira do gás está em dia, se não está, se ela foi trocada. Se, por exemplo, a gente mora em edifícios, se os extintores estão dentro do prazo de validade, né? Se tem pessoas que saibam utilizar, se a gente coloca, sei lá, muitos T's, né? Muitos plugs numa mesma tomada, por exemplo, se a gente tem o costume de deixar equipamentos elétricos ligados sem ter ninguém em casa. Então, me parece que a parte mais difícil para a gente começar a cultura da prevenção é exatamente a gente admitir que nós também geramos um risco, né? E aí eu digo, isso vale para ti, que é o jornalista, mas para o Marcolino, e vale para mim também. Nós três aqui, tenho certeza que a gente produz, causa riscos, frequentemente nem percebe, né? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante salientar. Com relação a essa questão das aberrações, eu posso dizer o seguinte: talvez a principal e a pior delas que eu tenha visto foi que, há uns anos atrás, eu descobri que tinha uma empresa que locava extintores, placas de sinalização e iluminação para a vistoria dos bombeiros. Ou seja, quando os bombeiros iam lá vistoriar, tu encontrava os equipamentos. Depois removia os equipamentos. Um grande teatro. Um grande teatro, né? Então, quer dizer, isso não exatamente era aqui no estado, tá? Mas eu sabia que eles tinham um anúncio por aqui também, e isso é horrível, né? E para melhorar a questão em casa, né? O que a gente pode alertar para as pessoas que nos acompanham, assim, o que a gente pode passar de dica? Porque essa questão do gás é importante, a questão elétrica, então, fundamental. Eu acho que a grande questão, a gente começa sempre essa conversa dizendo que a grande questão é procurar um profissional, né? E através desse profissional fazer uma checagem das instalações elétricas, das instalações de gás e eventualmente das condições de risco e de prevenção e de combate a incêndio, né? Se tu mora num edifício, se tu mora numa residência, a gente costuma dizer, por exemplo, a legislação ela não exige um plano de prevenção e combate a incêndio para residências unifamiliares, por exemplo, né? Mas a gente sabe que residências pegam fogo. Então a gente sempre diz isso: procura um profissional, pede para ele fazer uma avaliação, como é que estão as instalações elétricas, como é que estão as instalações de gás, para ele identificar quais são os riscos que tem dentro da edificação, e aí, a partir disso, estabelecer um plano de manutenção da própria residência. Marcolino, também em sala de aula, na cadeira de prevenção a incêndio, isso também passa para os alunos, né? Uma das coisas que eu brinco nos treinamentos, a pessoa chega em casa, né? Todo mundo tem o seu botijão de gás lá, a sua mangueira. Na mangueira de incêndio tem uma listra amarela, na mangueira de incêndio. E tem ali uma data, válido... Na mangueira do gás. Na mangueira do gás, né? Tem ali uma data, e eu costumo dizer assim, válido até 2016. Ou seja, já passou... 7 anos praticamente. Passou a validade há muito tempo. As pessoas não se dão conta disso, sabe? Não se dão... Aquela validade, ela está ali por algum motivo, né? Qual é o motivo? O plástico, com o tempo, ele perde a umidade, ou seja, ele hidrofuga, ele perde essa umidade. Vai secando. Ele vai ressecando.
ressecando e ele racha. Rachando vai ter vazamento, pode ter um incêndio. Então aquela validade daquele plástico está ali por algum motivo. Então tem que ser trocada aquela mangueira, tem que ser trocado aquele registro de gás, né? Como o Evandro muito bem falou, por onde que passa a mangueira do gás, né? Hoje a gente tem os fogões mais modernos, cooktops, né? Mas o pessoal que usa fogão antigo ainda, né? Os fogões tinham uma entrada de gás, então obrigava a mangueira do gás necessariamente a passar por trás do forno. Hoje não, hoje os fogões mais modernos já têm entradas bilaterais para, né, não passar por trás. Esses cuidados que a gente tem que ter dentro de casa, como a Wanda muito bem falou, de benjamins, de teias, e a gente fala isso na sala de aula, né? A gente instrui os nossos alunos a olhar para a sua casa, né? Eu costumo dizer no primeiro dia de aula, chega em casa hoje e dá uma olhadinha na mangueira e me traz amanhã quando é que é a validade. E incrível que pareça, tem validade de 3 anos atrás. As pessoas não se dão conta nesses pequenos detalhes. E isso vai condicionando o olhar, ou seja, vai fazendo com que a gente possa aprimorar esse olhar para evitar outros acidentes ou incêndios de grandes proporções também na cidade, né? Sem dúvida nenhuma, né? Isso vai deixando o profissional cada vez mais criterioso. O Evandro falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente tem um estabelecimento, quando a gente monta um estabelecimento, é sempre importante a gente contratar um profissional habilitado, né? Contratar lá um engenheiro de segurança, um arquiteto, um profissional para fazer essa pré-avaliação, esse cuidado, ter um olhar diferenciado que às vezes o empregador não tem esse olhar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, qual é a visão do empregador? Ter lucro. Ele vai contratar alguém de segurança que vai se preocupar com essa área de segurança. E também, como é que a pessoa pode, por exemplo, num estabelecimento comercial, ou num estabelecimento de entretenimento, um restaurante, alguma casa noturna, também ter esses cuidados ou perceber essas questões de segurança indo ao encontro do que o Marculino destacou? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando entra numa casa noturna hoje, na cidade que for, no país que for, é procurar a saída de emergência. A segunda coisa é ver se tem extintores, e isso seria o básico, né? Eu tenho algumas amigas, por exemplo, que são da área, que elas dizem que elas não ficam numa danceteria se não tiver uma saída de emergência. E se isso não começar por nós, não vai começar pelo empresário. O empresário, ele realmente vai achar que vai dar nada. E aí é importante a gente dizer que, assim como a gente em casa acha que vai dar nada, o empresário no seu estabelecimento comercial ele acha que vai dar nada também. Então a gente precisa começar com esses cuidados que o Marculino esmiuçou, até a questão da mangueira de incêndio, por exemplo, justamente para que a gente tenha essa cultura, sei lá, se a gente for abrir um estabelecimento comercial. Uma outra questão que também aqui é a capacidade de lotação das casas, né? E isso para mim é um fator hoje sine qua non, assim, para entrar num local, né? Saber se ele tem, e aí não só pela questão de incêndio, mas pela própria questão de habitabilidade, de troca de ar, isso é higiene quase, assim, né? Não é exatamente um medo do que vai acontecer, mas é uma função humana mesmo, assim, né? De entrar num lugar onde esteja habitável. Sim, poder cuidar a placa que diz, digamos, 150 pessoas a capacidade máxima e entender que o estabelecimento respeite esse ingresso de pessoas nesse limite. Exatamente. Isso de novo, assim, não é só pela questão do incêndio, mas né, a gente tem um outro conceito que seriam das trocas de ar no ambiente, né, durante um determinado período. E essas trocas de ar é justamente para que o ar não se contamine, não seja um ar danoso, que possa trazer riscos à nossa saúde. Então, também a questão da capacidade populacional, ela tem a ver com isso, com a higiene do local. E a questão da capacidade, Marculino, ela já estava prevista antes e não tinha essa divulgação, de repente a placa na entrada do estabelecimento, ou é a partir da Lei KISS que também começa esse reforço? A partir da Lei KISS ficou muito mais criterioso, né? Mas ainda hoje a gente vê isso. O grande problema, hoje no estado do Rio Grande do Sul, e existe lei federal que obriga as instituições, casas de shows, a ter um bombeiro civil, a ter um profissional
que trabalha com prevenção de incêndio, que vistoria equipamento e que está ali no show e no evento para qualquer problema que acontecer, ele prestar lá os primeiros auxílios. Isso, só, desculpa interromper, mas só para deixar mais claro, isso vale para casa noturna ou para shows, espetáculos? O grande problema da lei e as brechas que as pessoas acabam encontrando é o seguinte: hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, acima de 400 shows e eventos acima de 400, precisa ter um bombeiro civil. O grande problema é que algumas instituições colocam lá restaurante. KNAI, né? Restaurante. E não é um restaurante. É uma casa na Cidade Baixa que junta 400, 500 pessoas. Que não é um restaurante. Mas, lamentavelmente, isso ainda acontece. Mas em igrejas, que a gente sabe que tem tumulto, em shows propriamente ditos, a gente consegue ver esse profissional andando, né? Mas nas casas noturnas em Porto Alegre, que tem lá no seu KNAI restaurante, a gente não vê. E mesmo sendo restaurante, deveria ter. Ou usar restaurante é uma forma de driblar a legislação. É uma forma de driblar a lei, né, Evandro? É uma forma de, como eu costumo dizer, é uma forma de usar a lei contra ela própria. Ou seja, tu tem um KNAI, tu atende a medida do KNAI e tu consegue o alvará, e aí depois a atividade irregular, ela só vai ser deflagrada, só vai ser denunciada mediante uma fiscalização. Né, e que a gente tem falhado muito nesse processo. Eu acho que sim, essa é uma cultura que se instaurou a partir, infelizmente, daí essa é uma consequência negativa muito forte da Lei Kiss, porque a gente criou a cultura do alvará, né, então, ou seja, eu tiro o alvará dos bombeiros e aí está tudo ok, e não é assim, né, a gente... essa manutenção, essa fiscalização, ela tem que ser permanente, até que a sociedade tenha essa consciência, essa cultura da prevenção e segurança contra incêndios. E a gente ainda não tem, a gente está longe disso ainda. Mas aí, assim, me parece que essa questão da lei, ela também tem que cuidar disso, né? O quanto ela serve de parâmetro, digamos, para se burlar, né? Para seguir. Uhum. E aproveitando para falar a questão da lei, acho que é importante a gente recapitular aqui no programa a questão como ficou, né? Os 4 réus que chegaram a ser condenados em dezembro de 2021 acabaram sendo soltos pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que anulou o júri após acolher parte do recurso das defesas. E atualmente, então, o processo aguarda a conclusão de diligências para que a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul decida se admite os recursos movidos pela acusação e pela defesa. E entre eles estão os pedidos de retomada do julgamento na primeira Câmara Tribunal e da prisão provisória dos réus. Se os recursos forem admitidos, eles seguirão para análise do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem uma longa caminhada ainda pela frente, depois de 10 anos. E pensando nisso, né, o que a gente pode pensar da responsabilização nesse tipo de caso, Marcolino? 10 anos, né? 10 anos e de fato ninguém foi punido, né, de forma concreta, né? Eu acho que as leis... Exceto o pessoal da banda, né? Os integrantes da banda, né? Eu acho que a lei, ela já está aí, ela já existe. Eu acho que não há necessidade de se fazer mais lei. Eu acho que tem que se cumprir. Eu acho que o grande problema geral do nosso país é as leis de fato serem cumpridas, né? Nós tivemos agora, se não me engano, a PL 820, onde flexibilizou os planos de incêndio para risco baixo e médio, né, Ivan? Eu particularmente acho que isso foi um grande equívoco, porque como a gente bem falou na questão das brechas, né, aumentou a possibilidade de brechas, né, das pessoas se enquadrarem em risco baixo ou médio, né, principalmente os que eram grande passar para médio. E isso para que tipo de estabelecimento a gente pode destacar? A PL 820 tem lá alguns tipos de estabelecimento que vão ficar exclusos, a área construída de 200 metros, 2 botijão de gás, né, 2 P13, né, vai dar lá 26 quilos e entre outras coisas, né. Mas a gente tem muitos locais ainda
dentro dessa padronização que pode gerar risco, que vai acabar gerando um risco e que hoje vão sair da parte de exigência do plano de incêndio. E, Evandro, também como é que percebe essa questão da responsabilização passados 10 anos da Boate Kiss e que até agora a gente ainda não teve com a anulação do julgamento, né? Assim, sem entrar no mérito do caso em si, até por uma questão de responsabilidade, né, do lugar que eu estou aqui ocupando, mas me parece que se a gente está há 10 anos sem identificar os responsáveis, sem julgar os responsáveis, sem condenar os responsáveis, isso é uma falha da lei. Né? Isso é uma falha da lei gritante. Né? Quer dizer, eu não posso dizer que o grande mérito da 14376 era identificar os responsáveis e as penas que eles cumpririam, se 10 anos depois eu ainda não conseguia executar essa parte da lei. Né? Então, me parece que tem um erro, sei lá, de construção da lei, alguma coisa assim, que também abriu brecha, mas 10 anos é muito tempo para não identificar e não condenar os responsáveis. Essa é a cultura que eu estou passando para o resto da sociedade. Né? Que talvez, sei lá, em caso de alguma culpa, alguma responsabilização, dá para empurrar com a barriga isso na justiça depois. Então, esse é um ponto muito forte, assim, que a gente precisa salientar e que a gente precisa destacar, que é o que a gente está mostrando como demérito da própria lei. Com relação às responsabilizações, assim, me parece que também, e aí é um outro erro construtivo da legislação, André, é que a gente tem uma preocupação muito forte em buscar os responsáveis, né? E não incapacitar os responsáveis. Né? Então, a gente sempre diz assim, olha, talvez o grande objetivo que a Lei Kiss deveria ter buscado, ela não alcançou, que era instruir uma cultura de prevenção, de segurança, de prevenção e combate a incêndios. Isso não veio. A nossa sociedade, 10 anos depois, a gente está aqui falando que existem brechas. A gente está falando de que a gente não olha a mangueira do gás em casa. Então, isso é outra falha danada da Lei Kiss. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem salientado, né, o Marcolino falou desse PL agora que abriu essa brecha, é que a gente diz assim, a nossa classe política ela muito melhor faria, por exemplo, se ela criasse um dia de segurança contra incêndios na rede de ensino estadual, né, para que todas as crianças, então um dia por ano, as crianças vão aprender medidas de prevenção e combate a incêndio domésticos. Ou seja, quando elas chegarem na faculdade, quando elas chegarem, sei lá, na vida comercial, elas já vão ter 9 dias. Eu tenho certeza que, e aí eu e o Marcolino somos da área, mas eu tenho certeza que tu talvez não tenha tido um dia em toda a tua vida. Né? Então me parece assim que esse seria um instrumento possível, né, que a classe política poderia adotar e que faria muito melhor, por exemplo, que se preocupar com essa questão da responsabilização, que na verdade a gente está vendo que a justiça delega de outro jeito. E, Evandro, nesse caso a responsabilização também não surpreende nenhum agente público ter virado réu? Claro que surpreende. Né? Na verdade, surpreende os agentes públicos não terem virado réu, surpreende a forma como o processo foi montado, surpreende, e aí eu digo assim, talvez o surpreender aqui seja uma palavra muito generosa, tá? Porque na real eu acho que o que ela faz é causar raiva mesmo. Assim. Acho que ela a indignação, eu não sei se vocês viram a série, né, que saiu agora semana passada, mas a indignação ela é latente. Assim. Quando a gente identifica os erros do setor público no processo, aí a gente fica pensando o que esse setor público, o que aquelas pessoas, né, não quero aqui condenar o setor, mas o que aquelas pessoas fizeram com a responsabilidade delas. Elas estão lá a serviço da sociedade e elas foram displicentes, foram, dá para dizer, mal intencionadas.
Marcolino, também como é que avalia essa questão dos agentes públicos não virarem réus? O Evandro salientou muito bem, né? Não dá para a gente generalizar, né? Um município ou agentes públicos de determinado município, né? Eu tive uma experiência muito boa no município de Gravataí, com agentes públicos e agentes de fiscalização, então a gente de fato não pode generalizar. Lamentavelmente a gente sabe que algumas coisas acontecem, né, por debaixo dos panos e tanto é por debaixo dos panos que a gente não vê, não sabe o que é, mas a gente sabe que acontece, lamentavelmente, né. E é muito triste saber que essas pessoas envolvidas lá em Santa Maria não foram nem citadas, não foram, né, e a gente questiona o porquê, né, disso não ter acontecido, né. Aproveitando o gancho, para a gente destacar que a gente convidou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, mas em função de agenda ele não pôde estar presente aqui conosco no estúdio, nem de forma remota, mas mandou uma nota e a gente vai ler algumas informações trazidas então pelo coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior, que destacou que na segurança contra incêndios existem 3 atores responsáveis por garantir a segurança: o proprietário, o responsável pelo uso, o responsável técnico e o Corpo de Bombeiros, cabendo a cada um uma parcela de responsabilidade nos deveres para a efetiva segurança da população. E destaca também que o Corpo de Bombeiros vem realizando operações de fiscalização, conforme o calendário anual de vistorias extraordinárias planejado pela instituição, e participa de operações conjuntas com as prefeituras, em operações com as demais e também com os demais órgãos de segurança pública e também o Exército Brasileiro em atendimento de denúncias oriundas do cidadão ou ainda por demandas do Poder Judiciário. E nessas inspeções são verificados todos os sistemas, equipamentos contra incêndio, treinamento exigido e se a utilização do local corresponde o fim para que foi licenciado, entre outros requisitos de segurança, como há pouco a gente destacava também. E faz também um balanço, o coronel compartilha conosco aqui alguns números. Durante o ano passado foram realizadas operações específicas em casas noturnas no estado, no qual 525 estabelecimentos foram fiscalizados, resultando em 255 notificações de infração, 8 interdições e 79 interdições totais. Então essa é uma parcela dos quase 4.200 fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros no ano passado nos mais diversos estabelecimentos. Então nós tivemos aqui 255 notificações de infração, 8 interdições parciais e 79 interdições totais. Números também que revelam que o desafio é grande, né, Marcolino? Na realidade, assim, ao longo dos anos, né, o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul foi tendo um acréscimo de profissionais, acréscimo de material, então isso melhorou muito. Na época do incêndio, nós tínhamos um Corpo de Bombeiros ainda, junto com a Brigada Militar, ainda fazendo parte da Brigada Militar, hoje é separado, mas muito defasado, com caminhões antigos, com falta de material. Então isso foi melhorando muito ao longo dos anos, inclusive material humano, né, para que se possa fazer essas fiscalizações preventivas, né, que não aconteciam, né, eram por denúncias ou era por alguma situação assim. Hoje não, hoje a gente já tem essa fiscalização preventiva. Ainda aquém do que deveria ser feito, né? Ainda falta muito material humano, né? Chega verão, por exemplo, o pessoal vai para a Operação Golfinho, então também falta, né, muita gente para fazer essa fiscalização. Mas o Evandro falou uma coisa, tu falaste uma coisa muito interessante, assim. O processo do plano de incêndio, ele é simples, né? Ele começa com o proprietário vai contactar um profissional habilitado, um engenheiro ou um arquiteto. Esse arquiteto vai fazer um projeto baseado em normas e em leis, então, ou seja, ele não inventa nada, né? não inventa roda, ou seja, ele vai fazer tudo baseado em leis, em normas brasileiras regulamentares, e esse projeto, este documento, vai para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem lá uma equipe treinada que audita esse projeto com base nessas mesmas leis, e diz, olha, esse projeto está ok. Esse projeto volta para o proprietário, e o proprietário vai fazer a adequação desse projeto que foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então aí, se tem que botar extintor, vai botar extintor, se tem que botar hidrante, vai botar hidrante. E essa confecção dessa parte física também tem que ser para um profissional habilitado. Findado isso, o Corpo de Bombeiros vai lá
e fiscaliza, conforme o projeto, se a adequação está correta. Estando correta, libera o alvará. E é muito interessante, porque eu já tive oportunidade de fazer vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, e é muito interessante que ela é extremamente criteriosa. Se no canto daquela parede ali deveria ter um extintor, e esse extintor não está ali, acabou. Volta, paga uma taxa, se conserta. E é muito interessante, porque o proprietário pergunta às vezes, né, Evandro, pô, tu pode nos dar uma dica, como é que é? Então, não, tu contratou um profissional para isso. Fala com o teu profissional, ele que tem que refazer, né? Eu também, eu sou diretor técnico de uma empresa chamada TST Consultoria. A empresa existe há 27 anos e uma das coisas que a gente faz lá na empresa é uma pré-vistoria. Algumas empresas nos contratam como um ensaio geral, digamos assim. Um ensaio geral, né, para fazer uma pré-vistoria. A gente vai na empresa, faz uma pré-vistoria, né, para ver se está tudo ok. Estando ok, a empresa chama o Corpo de Bombeiros para fazer a vistoria. E é assim que funciona. O bombeiro vai lá, se o hidrante não está no local, se não tem mangueira, se a bomba não está funcionando, volta no outro dia, vai pagar a taxa e volta no outro dia, porque tem que estar tudo funcionando. Se o corrimão está na frente da caixa de hidrante, que é um absurdo isso, gente, não pode estar ali, tem que ser consertado. Tá? E aí é feita uma nova vistoria, são feitas várias e várias vistorias até estar tudo certo. Mas e depois que vira as costas? E depois que recebe? E a manutenção, capacitação. E a manutenção e a capacitação disso. Se não há uma fiscalização preventiva, vira as costas, tu só vai saber o erro daqui a 4 anos. E além do processo de fiscalização também, Evandro, destacava a questão das crianças, né? Ou seja, delas poderem ter esse espaço na escola de aprendizagem para ter esse olhar ou esse grau de consciência. A gente pode até, de repente, estabelecer um comparativo com a questão da segurança no trânsito, que a gente hoje evoluiu muito nesse processo com as crianças. Talvez o caminho seja levar para a sala de aula a questão também da segurança como um todo, né? Existe até um projeto dentro da URGS, coordenado pela professora Angela Greff, que é o Educar para Prevenir, que ela leva para as escolas de ensino básico da rede municipal, eu acho, eu só não lembro agora se é municipal ou estadual. Isso, digamos, um curso, né, sei lá, uma pseudo-capacitação para as crianças, né? Mas, para vocês terem uma ideia sobre esse ponto, né, a NFPA, que seria a agência reguladora que cria as normas técnicas nos Estados Unidos, eles têm um programa destinado para as crianças. Né? Na Europa também, a Eurocode, ela também tem um programa destinado às crianças. A criança ela tem muito mais facilidade em assimilar o conhecimento, né? Ela tem menos preconceitos, assim. Ela não tem aquela cultura do vai dar nada, né? E aí com isso a gente vai construindo uma sociedade mais capacitada, mais familiarizada com a questão da prevenção e da cultura. E me parece que sim, essa seria uma saída extremamente avançada em termos sociais, assim, né, que seria mais adequado. Eu só queria voltar um pouquinho ali no que o Marcolino estava falando, da questão dos bombeiros, né? Eu acho que assim, até final de semana agora eu acabei me metendo numa discussão de internet e eu tive que falar isso. Assim. Eu disse que do ponto de vista institucional, todas as instituições elas tiveram melhorias nas suas, nas suas regras, nas suas atuações, desde a Boate Kiss, né? A gente pode dizer que a própria Prefeitura de Santa Maria criou um dispositivo para que tivesse mais segurança, os bombeiros se equiparam mais, eles buscaram qualificações e tudo, e coisa assim. Mas nos parece o quê? Que à medida que a gente vai flexibilizando e vai modificando a lei, a gente vai tirando esse assunto do foco, né? E é importante assim, a gente frisar que somente profissionais capacitados, né, sejam arquitetos, engenheiros ou pessoal da segurança do trabalho, né, engenheiros de segurança do trabalho, que eles têm capacitação realmente para identificar os riscos e as medidas necessárias. Evandro, né?
Deixa eu só aproveitar que a gente está sobre o tempo, está sobre a hora. Queria aproveitar os segundinhos de considerações finais ou de que lição que deixa esse episódio, né, traumático para a sociedade gaúcha brasileira, que foi o Boate Kiss. Que não se repita. Se eu tivesse que resumir em uma frase, seria isso, que não se repita. A gente fala que, para a sociologia, então, pegando bem rapidinho o teu gancho, é a forma como uma sociedade controla o fogo mostra o grau de desenvolvimento dela. E quando a gente vê 242 pessoas morrendo por omissão, descaso, irresponsabilidade, ganância, a gente está mostrando que nós somos uma sociedade ainda muito longe de estar em condições ideais de convivência. Marcolino, também, considerações finais e que lição deixa Boate Kiss? Bom, eu, como prevencionista, a lição é que nós trabalhamos sempre na prevenção, né, para que esse tipo de fato não ocorra nunca mais, né, que as empresas possam investir em prevenção, né, para que essas situações não aconteçam mais. Lamentavelmente nós no país nós não fazemos aquela manutenção preventiva, né, só a corretiva quando estraga. Então que nós trabalhamos mais na nossa prevenção, dentro de casa, como o Evandro muito bem falou, e dentro das indústrias. Então, com isso a gente encerra o programa de hoje. O Porto Alegre em Debate fica por aqui, agradecendo a presença do Alexandro Marcolino, professor do curso Técnico em Segurança do Trabalho do SENAC, e ao Evandro Medeiros, arquiteto urbanista do Caos. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso YouTube, no site da TV Câmara e também nas nossas redes sociais. Curte e compartilha. Até a próxima!